origem de Deus e do Espírito Santo antes de toda a criação. Não havia tempo, não havia matéria, não havia sequer um vestígio de criação. Antes que os mundos fossem moldados, antes que as estrelas brilhassem, antes que a primeira nota do universo fosse entoada, já existia aquele que não conhece princípio nem fim. No silêncio eterno, onde nada podia ser medido, ali habitava o Deus invisível, incompreensível e absoluto. Nele, o Pai, o Verbo e o Espírito coexistiam em perfeita unidade, sem fragmentos, sem início, sem sombra de mudança. É deste abismo de eternidade que surge o maior dos mistérios. Como compreender aquele que não foi criado? Como narrar a origem de um espírito que não conhece começo? A Escritura nos conduz, passo a passo, desde as águas cobertas de trevas até o sopro que hoje habita dentro de nós, revelando que o Espírito Santo não é apenas força, mas presença eterna. O que veremos não é apenas história, mas revelação. Uma linha invisível que atravessa eras, molda nações, unge reis, levanta profetas, repousa sobre o Filho e finalmente se derrama sobre a humanidade. E tudo começa antes da criação, no espaço onde não havia espaço, na eternidade onde só Deus é. Antes que o primeiro som ecoasse, antes que a luz rasgasse a escuridão primordial, antes que o tempo pudesse ser contado, havia apenas aquele que não conhece origem. Ele não nasceu, não foi moldado, não emergiu de um vazio, ele sempre foi. Deus, em sua essência eterna, habita além de qualquer limite, além da imaginação humana, além das fronteiras do pensamento. O que chamamos de eternidade não é o tempo sem fim, mas a ausência do próprio tempo. É o estado em que o Eu Sou resplandece sem precisar de um ontem e sem esperar por um amanhã. Nessa realidade inalcançável, o Pai, o Verbo e o Espírito já coexistiam, não como três histórias distintas, mas como uma única essência, perfeita e indivisível. E é neste ponto insondável que se revela o primeiro mistério. O Espírito Santo não é uma criação do Criador. Ele é parte intrínseca do próprio Deus, existindo desde sempre, como sopro eterno, como presença viva que transborda da essência divina. Se o Pai é a fonte e o Filho é o Verbo, o Espírito é o fôlego que flui de ambos, preenchendo tudo sem ser limitado por nada. Essa verdade não pertence apenas ao passado remoto, mas ecoa até nós hoje. O Espírito que pairava sobre as águas do caos é o mesmo que repousa sobre a vida dos que creem. O sopro que trouxe ordem ao abismo é o mesmo que dá vida à alma humana, transformando o vazio em plenitude. Não é um poder distante, mas a própria presença de Deus habitando no íntimo. O homem busca explicações sobre a origem, mas Deus não possui origem. Ele é anterior a todas as perguntas. A existência divina não pode ser medida por início, nem pode ser encerrada por fim. É aqui que a mente humana se choca com o intransponível. Compreender a eternidade é como tentar conter o oceano com as mãos. Porém, mesmo sem poder abarcar o todo, recebemos gotas desse mistério, e cada gota é suficiente para revelar a grandeza do Espírito que hoje habita em nós. Desde a eternidade, ele já era, e em nós ele continua sendo. Isso significa que, ao receber o Espírito Santo, não recebemos apenas uma força passageira, mas um elo direto com o Eterno, uma centelha daquilo que nunca teve princípio e jamais terá fim. Somos portadores em vasos frágeis da presença que precedeu o universo, e ainda assim o enigma persiste. Em como o Espírito Eterno pode se manifestar no tempo. Como aquele que pairava sobre as águas pode agora habitar em corações humanos. A Escritura nos guia por essa jornada, do trono eterno ao caos primordial, do sopro criador ao Pentecostes. Cada passo é um vislumbre da mesma realidade, revelando que o Espírito não é parte da história. Ele é a própria linha que sustenta toda a narrativa.
E assim, da eternidade sem princípio, chegamos ao primeiro movimento visível da criação. Não mais apenas o Deus que habita em luz inacessível, mas o Espírito que paira, pronto para agir, pronto para ordenar o que parecia impossível de ser ordenado. O mesmo Espírito que moldou o cosmos é o que hoje molda a alma humana, transformando trevas em luz, desordem em vida, morte em eternidade, pois o que estava oculto desde sempre agora se revela diante de nós. O Espírito que habita em nós é o mesmo que jamais teve origem. No princípio que nunca começou, quando nada ainda havia sido formado, o mistério já existia. Ali, no seio da eternidade, Deus não estava só. O Pai habitava em plena majestade, e junto dele estava o Verbo eterno, não como uma criação, mas como expressão viva de sua essência. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este não é apenas um texto escrito por João, mas uma chave que abre a compreensão do que se desenrola desde antes da criação. A eternidade não é silenciosa, mas carregada de presença. O Verbo não surgiu quando o universo nasceu. Ele não nasceu no ventre do tempo, mas sempre esteve no seio do Pai. Sua existência é anterior a qualquer realidade visível, anterior ao movimento das galáxias, anterior às águas sobre as quais pairaria o Espírito. Ele é a palavra não pronunciada, mas sempre existente. O Filho Eterno é o reflexo perfeito da glória divina, a imagem invisível do Deus invisível. E onde estava o Espírito? Ele não era apenas um vento futuro, uma força aguardando o chamado. Desde a eternidade, o Espírito já habitava no coração da Trindade inseparável de Deus. Se o Pai é a fonte e o Verbo é a expressão, o Espírito é o sopro que flui entre ambos, como laço eterno de unidade. Ele não é energia, mas pessoa. Não é poder isolado, mas presença. Sua origem é tão insondável quanto a do Pai e a do Filho, pois não há origem quando se fala do Eterno. A mente humana deseja compreender como três podem ser um sem se dividirem. Mas esse é o limite imposto à criatura diante do Criador. O que podemos compreender é o reflexo. O Verbo revela o Pai, o Espírito revela o Verbo, e juntos manifestam a plenitude do Deus único. É esse fluxo invisível que sustenta a eternidade antes mesmo de o tempo ser tecido. O Verbo e o Espírito sempre atuaram em perfeita harmonia. Quando o Pai pensou a criação, não houve deliberação, mas manifestação. O Verbo era o agente, o Espírito era o sopro que daria forma, e o Pai era a fonte de onde tudo emanava. Essa harmonia eterna não foi aprendida nem construída, ela simplesmente sempre foi. Essa realidade, inalcançável para nós em sua plenitude, ganha sentido quando olhamos para dentro. O mesmo Espírito que pairava na eternidade é aquele que habita hoje em nós. Não como algo fragmentado, não como uma pequena parte de Deus, mas como a plenitude de sua presença se derramando em vasos frágeis. O que vivemos não é uma experiência simbólica, mas um reflexo daquilo que desde sempre existiu no seio de Deus. O Espírito não é um visitante passageiro, ele é o elo que nos conecta ao Eterno. O Verbo e o Espírito se movem juntos. Quando o Verbo se fez carne, não desceu sem o Espírito. Ele foi concebido pelo Espírito, batizado no Espírito, movido pelo Espírito, e no poder do Espírito entregou-se à morte para ressurgir em glória. Assim como na eternidade não havia divisão, na encarnação também não houve. O Espírito sempre acompanhou o Verbo como testemunha e força, como revelador da verdade eterna. Mas antes que isso se manifestasse no tempo, já estava decidido desde o seio da eternidade. O Verbo seria enviado e o Espírito seria derramado. Essa promessa não foi escrita em papel terreno, mas decretada no coração do próprio Deus. Desde sempre, o Espírito estava destinado a habitar não apenas sobre a criação, mas dentro da criação, transformando pó em templo.
Esse é o escândalo do mistério. O Espírito que coexistia na eternidade com o Pai e o Filho, agora escolhe fazer morada em nós. Ele que era sopro sem princípio, agora habita em carne mortal. O que era apenas unidade divina se torna comunhão com o homem. Não porque o homem seja digno, mas porque desde antes da fundação do mundo, essa era a vontade de Deus. Que seu Espírito não permanecesse distante, mas fosse derramado em plenitude. Quando olhamos para o Verbo eterno, vemos mais do que palavras ditas por Deus. Vemos a revelação de quem Ele é. E quando olhamos para o Espírito, percebemos mais do que poder. Vemos a presença íntima de Deus, agora entrelaçada com a nossa vida. Essa comunhão não foi improvisada ao longo da história. Foi planejada desde sempre, no seio da eternidade, quando o Pai, o Verbo e o Espírito já eram um. Assim, a narrativa segue. O Verbo e o Espírito não estavam aguardando a criação para começarem a existir. Eles são a própria eternidade, e a criação é apenas o reflexo do que já brilhava no invisível. Por isso, quando o Espírito hoje nos enche, não recebemos apenas uma bênção ou uma força. Recebemos a eternidade em nós. Somos feitos portadores do que jamais teve origem. E este mistério nos conduz ao próximo passo da revelação. Pois se no seio da eternidade o Verbo e o Espírito já coexistiam, quando a criação foi chamada à existência, não foi o acaso que se moveu. Foi a ação direta de Deus, em perfeita harmonia, trazendo ordem ao caos, vida ao nada e luz às trevas. E ali, sobre as águas, o Espírito se moveu pela primeira vez diante dos olhos da eternidade que acabava de nascer. O Espírito que pairava sobre as águas. A criação não começa com barulho, começa com presença. Quando o relato se aproxima do primeiro instante narrável, encontra-se uma cena crua, terra informe, trevas cerradas, abismos sem margens. Não é o nada absoluto, mas um tudo desorganizado, uma massa sem fronteiras à espera de sentido. E sobre a superfície indomada, uma ação silenciosa e decisiva. O Espírito de Deus paira, não como quem observa de longe, e sim como quem incuba a vida, como quem protege o embrião do cosmos até que a ordem seja pronunciada. A palavra que descreve esse movimento sugere proximidade e cuidado. O Espírito não invade, ele sustém. O caos não o ameaça, ele o envolve. O abismo, que para nós seria vertigem, para ele é terreno de trabalho. Assim, a primeira imagem do Espírito na história não é de explosão ou espetáculo, mas de vigilância soberana. Tudo ainda está escuro, e mesmo assim, a presença divina é nítida. Porque antes que a luz seja dita, a vida já está sendo aguardada no colo do Espírito. A cena revela algo essencial sobre a identidade divina. Deus não organiza à distância. A mão invisível que separará a luz de trevas, águas de águas e terra de mares, é a mesma que agora permanece sobre o informe. Pairar é comprometer-se. Pairar é declarar que a desordem não terá a última palavra. Pairar é garantir que, quando a voz ordenar, nada ficará sem resposta. O Espírito age primeiro ao permanecer. E é desta permanência que nascerá o ritmo dos dias. Há aqui uma ponte íntima com o que virá adiante na história. Se o Espírito paira sobre as águas do mundo, é para, no tempo certo, habitar as profundezas do homem. O princípio cósmico antecipa o princípio pessoal. O que ele faz com o universo, trazer forma, separar, encher, ele repetirá no interior humano. O mundo, então, funciona como um espelho do coração, informe sem a presença, luminoso quando a presença opera, fecundo quando a presença enche. Não se trata de metáfora gratuita, mas do mesmo modo de agir que atravessa eras. O Espírito prepara, o Verbo ordena, a criação responde. A superfície das águas é uma fronteira simbólica. Não é apenas matéria em movimento. É um limite entre o que é habitável e o que não é.
Sobre esse limite, o espírito assenta-se como quem traça de antemão os contornos do possível. E quando a luz é chamada, ela não é um acidente da matéria, mas uma consequência da presença. O Fiat Lux não acontece em um vácuo espiritual. Acontece onde o espírito já aguardava. Assim, a primeira palavra de ordem ressoa num cenário previamente preparado pela graça. O Verbo cria, o Espírito sustém a criação. Se acompanhamos o desenrolar dos dias, notamos um padrão: separação, nomeação, preenchimento. A luz é separada das trevas, as águas superiores das inferiores, a terra é distinta dos mares. Depois vem o preenchimento: luminares, aves, peixes, animais, por fim o homem. Tudo isso é possível porque no início o Espírito pairou. A presença abre espaço para a diferenciação sem dilaceramento. Separar não é romper, é ordenar. Nomear não é dominar, é revelar propósito. Encher não é amontoar, é distribuir vida segundo medida. O Espírito opera como arquiteto silencioso. Seu movimento inicial admite, estrutura e sustenta cada passo do desenho. Essa leitura combate duas ilusões. A primeira diz que o mundo é um acaso, uma soma de colisões. A segunda, que Deus é um artesão apressado, interferindo só quando algo dá errado. O relato desmonta ambas. Há intencionalidade antes do primeiro comando, há cuidado antes do primeiro contorno, e ao mesmo tempo há liberdade na resposta da criação. O mar recebe limites, a terra se levanta, as sementes brotam segundo a sua espécie. A ordem não sufoca a vitalidade, ao contrário, a torna possível. O Espírito inaugura uma harmonia em que lei e vida caminham juntas. Essa harmonia dialoga com a obra futura do Espírito em nós. O coração humano, tomado por culpas, medos e desejos desalinhados, reconhece a paisagem do princípio: trevas, abismo, informe. Não é difícil admitir que há horas em que a alma é um mar revolto, sem horizontes. A boa notícia do relato é que a presença paira antes da mudança. O Espírito não exige que a alma já seja luz para então se aproximar. Ele se aproxima para que a luz seja possível. O que a criação experimentou em larga escala, experimentamos em escala íntima. Primeiro a presença, depois o Verbo que ordena, então o surgimento de um mundo habitável por dentro. Há também uma teologia dos limites, tão impopular hoje quanto necessária. O Espírito participa de separações que preservam a vida. Quando ele está à frente, fronteiras não humilham, protegem. O mar contido permite praias, rios, clima. A luz separada das trevas inaugura ritmos, vigílias, estações. Em uma alma visitada, essa disciplina gera espaço para o florescer. Quando culpa e esperança não se confundem, quando emoção e verdade se abraçam sem se fundirem, quando desejo e obediência encontram seu compasso, então a vida deixa de ser um pântano. O Espírito continua fazendo hoje o que fez no princípio. Oferece ao caos um corpo, aos excessos um contorno, ao vazio um conteúdo. Note que, no texto do princípio, o Espírito não disputa protagonismo com o Verbo. Ele o possibilita. Essa cooperação aparecerá de novo na encarnação, quando o Verbo se fizer carne pelo poder do Espírito, e no Pentecostes, quando o Espírito anunciar, com línguas de fogo, a obra consumada do Filho. A unidade de atuação percorre a história. Isso nos guarda de dois extremos: reduzir o Espírito a mero coadjuvante ou isolá-lo como energia independente do Deus triuno. A cena das águas nos educa. Sem o pairar, a palavra seria um eco no vácuo. Sem a palavra, o pairar seria um gesto sem mundo. É por isso que a espiritualidade autêntica não é desligada da realidade. O Espírito não paira para nos anestesiar, mas para nos despertar ao real, a luz que é luz, a treva que é treva, o bem que dá frutos, o mal que desertifica.
Ele afina a percepção até que chamemos as coisas pelo nome. E quando nomeamos com verdade, o terreno se abre para o preenchimento correto. O mesmo acontece com dons, vocações, afetos. Quando o Espírito ordena, cada coisa encontra a sua espécie e seu lugar, e a vida para de escorrer pelas bordas. Também aprendemos que a presença divina não teme profundezas. O abismo não o repele, atrai sua compaixão criadora. Assim, ninguém está longe demais para ser alcançado. O relato do princípio não é arquivo de um passado irrecuperável. É padrão vivo. O espírito que pairou sobre as águas paira sobre histórias. Ele visita famílias rotas, consciências cansadas, fé trincada e não se apressa em julgamentos. Permanece, prepara, amadurece o instante exato em que a palavra chama haja. E quando esse chamado acontece, não é uma negação do que fomos, mas o nascimento do que podemos ser. Quando enfim a terra emerge, já não temos o mesmo cenário do verso anterior. Há contornos onde havia fluidez total. Há promessa de fruto onde havia superfície estéril. Entre uma linha e outra, o que mudou? A presença manteve-se até que a palavra operasse. Esta é a pedagogia do princípio. Paciência sem passividade, prontidão sem ansiedade. O Espírito que habita em nós ensina o músculo da espera que gera vida. Ensina o discernimento que separa sem ferir. Ensina a coragem de encher sem desperdiçar. E tudo isso deságua em um ponto já anunciado. O mesmo sopro que prepara o mundo preparará o homem. A passagem das águas para o jardim não é uma troca de tema, mas uma intensificação. Se o universo já é templo da ordem divina, o ser humano será altar de comunhão. Quando a narrativa avançar e o pó receber fôlego, reconheceremos a assinatura. É o mesmo autor. O fôlego que animará Adão é da mesma família do pairar que gestou o mundo. Por isso, quando séculos depois o Espírito for prometido como dom interior, não ouviremos uma novidade absoluta, e sim a continuidade de um movimento que começou antes de qualquer manhã. O capítulo da criação, assim, não é apenas cosmologia, é catequese da presença. Ele nos treina a identificar o Espírito no início de tudo o que vale a pena. No levantar de um povo, no renascer de uma consciência, no despertar de uma igreja, no recomeço de alguém que achava ter acabado. Sempre a mesma ordem. Presença que paira, palavra que chama, vida que responde. Quando isso acontece em nós, algo do Gênesis se repete, não como repetição mecânica, mas como fidelidade de Deus ao seu próprio modo de amar. E enquanto as águas se recolhem e os campos se mostram, a narrativa se inclina para o próximo ato. O palco está firme, a luz já tem ritmo, as estações sabem seu turno. Falta o toque mais íntimo, o encontro entre o sopro e o pó. A jornada do Espírito está prestes a atravessar a fronteira do cosmo para tocar o rosto do homem. O horizonte, antes líquido, torna-se um jardim à espera de respiração. O Espírito na criação e no homem. A criação já havia recebido ordem. A luz havia sido separada das trevas, as águas tinham limites, a terra florescia, os astros governavam os tempos e os animais enchiam os espaços. Tudo estava preparado, mas faltava a obra que seria diferente de todas as demais. O ápice da narrativa não seria uma estrela nem um oceano, seria um ser moldado a partir do pó. O universo, em toda sua grandeza, aguardava o momento em que o Espírito deixaria de apenas pairar sobre o cosmo para soprar no íntimo de uma criatura feita à imagem de Deus. O relato é singelo e profundo. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que estava inerte ergueu-se e o pó passou a carregar consciência, vontade, identidade. O sopro não é uma metáfora poética, mas a primeira revelação explícita de que o Espírito não é força distante, mas vida concedida. Não foi apenas um gesto criador, foi a assinatura divina sobre o ser humano.
Se o universo recebeu a ordem do Verbo, o homem recebeu o hálito do Espírito. O contraste é intencional. O pó em si nada pode. Não há honra em sua matéria, não há dignidade em sua composição. Mas quando o sopro entra, o pó se torna templo. O valor do homem não está no barro de que foi formado, mas no espírito que nele habita. É por isso que a dignidade humana não se reduz à biologia. Ela é teológica. Somos mais do que organismos vivos. Somos portadores de uma presença eterna. Esse detalhe muda tudo. O mesmo espírito que se movia sobre as águas, agora passa a habitar dentro de uma criatura limitada. O infinito se derrama no finito. Essa é a ousadia do plano divino, não apenas sustentar o universo do lado de fora, mas refletir sua imagem dentro de seres frágeis. O espírito não apenas acompanha o homem, ele o define. Não há humanidade sem esse sopro. Retire-o, e o pó volta ao pó. O texto sagrado usa a palavra fôlego de vida, mas ao longo da revelação bíblica, esse fôlego é identificado com o Espírito de Deus. Jó reconhece: se ele retirasse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne expiraria. O profeta Ezequiel, séculos depois, veria o vale de ossos secos se erguer apenas quando o espírito voltasse a soprar. Assim, desde o princípio, a vida humana não é autossuficiente. É dependente, sustentada pelo Espírito que a concede e a mantém. Há aqui uma lição espiritual que ecoa até nós. Muitos buscam significado na força do próprio braço, na construção de impérios ou na acumulação de saber. Mas o homem sem o Espírito é apenas uma estátua, bela talvez, mas vazia. O que nos faz mais do que barro animado é a presença que não criamos nem merecemos. O Espírito de Deus em nós. Reconhecer isso não diminui nossa dignidade. Pelo contrário, a amplia, pois nos lembra que fomos feitos para carregar o eterno no interior. E não apenas para existir, mas para refletir. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, o plural revela a unidade trina. O homem foi criado para refletir o Pai, o Filho e o Espírito. O sopro, portanto, não é apenas vida biológica, mas capacidade de comunhão. Somos criados para ser espelhos vivos do Deus que nos formou. E esse reflexo só é possível porque o Espírito habita em nós. A narrativa de Gênesis 2 não descreve apenas o início da humanidade, mas a identidade humana. Sem o Espírito, não passamos de organismos funcionais. Com o Espírito, nos tornamos portadores da eternidade. Isso explica por que a queda foi tão devastadora. O pecado não apagou a centelha da vida, mas rompeu a comunhão que dava ao sopro seu pleno sentido. O Espírito, que fora concedido como presença contínua, passou a se manifestar de modo pontual, seletivo, intermitente. Aquele que pairava e habitava passou a ser ofuscado pelo véu da separação. Mas mesmo depois da queda, o sopro não desapareceu. O homem não deixou de viver, ainda que separado da plenitude divina. O Espírito permaneceu sustentando a existência, preservando a possibilidade de redenção. Em cada geração, ele se manifestava em profetas, juízes, reis, preparando o terreno para a promessa de restauração completa. O sopro que deu vida a Adão seria um dia renovado em plenitude pelo novo Adão. Essa linha não é apenas história, é também anúncio. O Espírito que fez do pó um ser humano é o mesmo que faz de um coração endurecido uma nova criação. O homem que recebeu o sopro pela primeira vez é reflexo do homem que hoje recebe o Espírito Santo como penhor da eternidade. A diferença é que na nova aliança, o Espírito não apenas dá vida biológica, mas concede vida eterna. Não apenas sustenta a respiração, mas transforma o ser em templo vivo. Essa compreensão altera nossa visão de nós mesmos. Não somos recipientes vazios que buscam preencher-se com prazeres passageiros.
Somos portadores de um sopro eterno que anseia pela plenitude do Espírito. Quando Jesus disse que o Espírito Santo estaria em nós, não anunciou uma novidade absoluta, mas a restauração do plano original. O que começou no Éden, interrompido pela queda, foi retomado na cruz e confirmado no Pentecostes. O sopro inicial encontra sua consumação no derramamento do Espírito. Essa continuidade mostra que nada na história da salvação é improviso. O Espírito que soprou em Adão já trazia em si a promessa de habitar plenamente em todo aquele que crê. A mesma respiração que deu início ao ser humano anuncia de antemão a presença futura que faria de cada discípulo um templo. O princípio contém a promessa. O Espírito no homem também aponta para uma responsabilidade. Não fomos feitos para viver como pó sem propósito, mas como seres que refletem o Criador. O sopro recebido não é propriedade privada, mas dom para a comunhão. Isso implica santidade, justiça, amor. Cada escolha humana ecoa esse sopro, ou o reflete ou o distorce. A imagem pode ser manchada, mas nunca apagada. O Espírito, mesmo diante da rebeldia, permanece como testemunha interior de que fomos criados para algo maior. A vida cotidiana, então, é uma extensão desse mistério. Quando trabalhamos, criamos, amamos, ensinamos, cuidamos, estamos prolongando o sopro que nos fez existir. E quando pecamos, violentamos esse dom, transformando o templo em ruína. Mas mesmo nas ruínas, o Espírito é capaz de restaurar. O pó ao qual pertencemos não é nosso destino final. O sopro que recebemos aponta para uma vida além da morte. E é aqui que o gancho se fortalece. O mesmo Espírito que soprou em Adão, que preservou a humanidade após a queda e que sustentou a história de Israel, se prepara para um novo momento. Ele não permanecerá apenas como fôlego de existência, nem como presença intermitente sobre escolhidos. A narrativa avança para um derramamento maior, um encontro em que toda a carne será tocada. Mas antes disso, ele será visto como força em profetas, reis e visionários. O sopro que gerou o homem agora moldará a história de um povo, o Espírito na história de Israel. O sopro que deu vida ao homem não se apagou com a queda. Ele continuou atravessando gerações, sustentando existências frágeis e preservando a promessa de redenção. Se no Éden o Espírito habitava em comunhão direta, após a ruptura passou a manifestar-se de modo particular, escolhendo pessoas específicas para revelar a vontade divina. A história de Israel é o palco em que essa presença se move, não como força difusa, mas como intervenção concreta na vida de indivíduos que se tornaram sinais vivos do Deus que age. A primeira grande manifestação é vista em José, o filho de Jacó. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e lançado em prisões, ele carregava consigo algo que nenhum cárcere podia apagar: o Espírito de Deus. O faraó, ao reconhecer sua sabedoria incomum, perguntou: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? A interpretação de sonhos não era fruto de talento humano, mas de revelação divina. Em José, o Espírito se mostrou como aquele que revela mistérios ocultos e prepara caminhos onde tudo parecia perdido. Seguindo pela história, encontramos Moisés. Não foi sua eloquência que libertou Israel do Egito, mas a presença do Espírito que operava através dele. As pragas, os sinais, a travessia do mar e a condução do povo no deserto não poderiam ser sustentados pela força de um homem comum. Quando a tarefa se tornou insuportável, Deus retirou do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu sobre 70 anciãos, e eles também profetizaram. Isso revela que o Espírito não estava restrito a um indivíduo, mas podia ser compartilhado, multiplicando liderança e direção. Entre juízes e guerreiros, o Espírito novamente se manifestou.
Gideão, frágil e temeroso, foi revestido de coragem sobrenatural. Sansão, marcado por fraquezas e erros, recebeu força incomum para libertar Israel de seus inimigos. Em ambos, o Espírito demonstrou que não age segundo a lógica humana, mas segundo os propósitos de Deus. Não se trata de virtude natural, mas de graça concedida. Na monarquia, o Espírito se tornou marca de unção. Samuel, ao derramar óleo sobre a cabeça de Davi, não realizou apenas um ritual simbólico. Naquele instante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. O menino pastor se tornou rei, não por habilidade militar, mas porque carregava sobre si a presença que legitima. Em contraste, Saul, que perdera a direção, viu o Espírito retirar-se dele, revelando que reinar sem essa presença é caminhar rumo à ruína. Nos profetas, o Espírito se manifestou como voz. Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros não falavam de si mesmos. Eram instrumentos da inspiração divina. Suas palavras denunciavam, consolavam, anunciavam. Cada oráculo era soprado pelo mesmo Espírito que, no princípio, pairava sobre as águas. O que antes organizara o cosmo, agora moldava a consciência de uma nação, lembrando que a vida sem essa presença torna-se caos, mesmo em meio a templos e sacrifícios. Ezequiel oferece uma das visões mais impressionantes dessa atuação. Diante de um vale de ossos secos, ele foi conduzido a profetizar. Os ossos se juntaram, receberam carne, mas só viveram quando o Espírito soprou sobre eles. A cena não era apenas sobre cadáveres que ressuscitam, mas sobre um povo sem esperança que voltaria a viver. A promessa era clara: porei dentro de vós o meu Espírito e vivereis. O sopro que animou Adão se renovaria em uma escala nacional, preparando o terreno para uma renovação ainda maior. O Espírito também se revelou como sabedoria. Em Bezalel, artesão chamado para construir o tabernáculo, o Espírito concedeu habilidade para esculpir, desenhar, trabalhar metais e tecidos. Isso ensina que o Espírito não se manifesta apenas em milagres extraordinários, mas também na excelência do cotidiano, no trabalho bem feito, na criatividade santificada. A presença divina não se limita ao altar. Ela permeia oficinas, campos e tarefas diárias. Outro aspecto marcante é a promessa crescente de que o Espírito seria derramado de forma universal. Joel anunciou: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Até então, a manifestação era seletiva, mas o futuro apontava para uma democratização radical da presença. A esperança não estava apenas em líderes escolhidos, mas em um povo inteiro tomado pelo Espírito. Essa promessa manteve Israel em expectativa. Mesmo em tempos de silêncio profético, a memória das manifestações anteriores sustentava a fé de que Deus não havia abandonado sua obra. O Espírito que levantara juízes, reis e profetas voltaria em plenitude. Era como se cada intervenção fosse um prelúdio, um ensaio para o concerto final em que toda a carne seria tocada. Na história de Israel, o Espírito aparece como força, sabedoria, coragem, revelação e voz profética. Mas em todas essas expressões, ele revelava algo maior: a preparação para a vinda do ungido. O Messias seria aquele sobre quem repousaria o Espírito sem medida, unindo em si todas as manifestações que haviam sido vistas em fragmentos. Tudo o que José, Moisés, Gideão, Davi e os profetas experimentaram em parte, encontraria plenitude em um só. Por isso, ao ler a história de Israel, não vemos apenas episódios isolados, mas uma linha contínua que aponta para Cristo. O Espírito que agia em momentos pontuais estava preparando os olhos e corações para reconhecerem o Filho quando ele viesse. Cada libertação,
Cada profecia, cada unção era uma sombra do que se manifestaria em plenitude no Messias. O sopro do Éden, o poder nas batalhas, a voz nos profetas e a promessa de Joel convergem em uma expectativa ardente. O Espírito não permaneceria restrito a alguns. Em breve, seria derramado sobre muitos. O povo que caminhava em trevas veria grande luz, e essa luz seria acompanhada por uma presença que já não se retiraria. Assim, a narrativa avança. Da criação ao Éden, do Éden a Israel, de Israel ao Messias. O Espírito que pairou sobre as águas agora se move sobre a história de um povo, preparando o caminho para aquele que viria cheio do Espírito, não em medida, mas em plenitude. O que foi promessa se tornará realidade, e o sopro que deu início ao homem encontrará sua máxima expressão no Filho do Homem. O Espírito na profecia messiânica. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu Demais e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, a história de Israel já havia testemunhado a presença do Espírito em profetas, juízes e reis. Mas nenhuma dessas manifestações foi definitiva. Eram lampejos, sinais fragmentados de uma promessa maior. Havia sempre a sensação de que algo ainda estava por vir, como se todas as experiências até então fossem apenas ensaios para um ato final. Os profetas, inspirados pelo mesmo Espírito, começaram a anunciar que o futuro traria não apenas mais uma visita, mas a plena habitação da presença de Deus em um único homem, o Messias. As palavras de Isaías ecoam como clarão no meio da noite. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Este não seria um líder comum, mas alguém sobre quem o Espírito se estabeleceria de forma permanente e plena. A promessa era clara. Sobre o ungido repousaria toda a plenitude que, até então, fora distribuída em partes pela história. A expectativa messiânica começa a tomar forma não apenas como esperança política, mas como anseio espiritual. O povo, cansado de exílios, derrotas e humilhações, esperava alguém que restaurasse o trono de Davi. Mas o Espírito anunciava algo maior. Um rei que não apenas governaria na terra, mas traria consigo a própria presença de Deus para habitar entre os homens. O Messias seria a síntese do plano eterno, não apenas um libertador, mas o portador definitivo do Espírito. Isaías não fala de forma isolada. Ele descreve também o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Essa declaração revela duas verdades profundas. Primeiro, que o Espírito seria derramado sobre o Messias de forma singular. Segundo, que a missão dele não se limitaria a Israel, mas se estenderia às nações. O alcance da promessa era maior do que o povo poderia imaginar. A presença do Espírito no Messias não seria um adorno, mas a fonte de sua autoridade. Ele seria ungido para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Cada ação, cada palavra, cada passo do Messias seria marcado pelo Espírito. Ele não governaria pela força de exércitos, nem pelo brilho de riquezas, mas pela presença invisível que repousaria sobre ele. Jeremias, por sua vez, anunciou uma nova aliança, em que a lei não estaria escrita em tábuas de pedra, mas gravada no coração.
Essa promessa só poderia se cumprir pela obra do Espírito. O Messias seria o mediador de uma realidade nova, na qual homens e mulheres conheceriam a Deus de forma íntima, não apenas por ouvir falar, mas porque o Espírito lhes revelaria a verdade. Ezequiel complementa essa visão ao afirmar: darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos. O Messias não viria apenas para governar de fora, mas para transformar de dentro. O Espírito seria o agente dessa renovação radical, substituindo dureza por sensibilidade, morte por vida, resistência por obediência. Joel trouxe a promessa que expandiria esse horizonte. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A esperança deixou de ser restrita a reis e profetas, passando a englobar filhos e filhas, jovens e velhos, servos e livres. O Messias não seria apenas portador do Espírito, ele seria o doador. A vinda dele significaria a inauguração de uma era em que a presença divina já não se limitaria a alguns escolhidos, mas se espalharia por toda a carne. Assim, a expectativa messiânica tornou-se inseparável da promessa do Espírito. Não se tratava apenas de um líder que restauraria Israel, mas de alguém que mudaria a relação entre Deus e a humanidade. O Messias não traria apenas vitória militar ou política, traria a comunhão plena com o Espírito. Essa era a promessa que pairava sobre cada profecia, o fio invisível que conectava Isaías, Jeremias, Ezequiel e Joel. O silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento não apagou essa esperança. Pelo contrário, aumentou a ansiedade. Durante séculos, Israel viveu sob domínio estrangeiro, aguardando a chegada do ungido. Cada opressão reforçava a necessidade de um libertador. Cada fracasso aumentava o clamor por redenção. Mas o Espírito já havia deixado claro: a vinda do Messias não seria apenas uma mudança política, mas uma revolução espiritual. Ele viria cheio do Espírito e, através dele, o Espírito seria derramado sem medida. A expectativa, no entanto, não era compreendida em sua totalidade. Muitos imaginavam um Messias guerreiro, outros esperavam um governante sábio. Poucos compreendiam que ele seria, ao mesmo tempo, Cordeiro e Rei, servo e Senhor, ungido não com óleo humano, mas com o Espírito eterno. Essa incompreensão só reforça a grandeza da revelação. O que os homens esperavam em parte, Deus realizaria em plenitude. O Espírito, portanto, não apenas anunciava o Messias, mas preparava o mundo para reconhecê-lo. Cada profecia era uma antecipação, cada visão era um prelúdio. Quando finalmente ele viesse, seria impossível negar. O ungido carregava sobre si todas as marcas proféticas. O mesmo Espírito que inspirou os profetas repousaria sobre o Filho, confirmando que a espera havia chegado ao fim. Assim, a história chega ao limiar de uma nova era. O Espírito que pairou sobre as águas, que soprou em Adão, que capacitou Israel, agora se prepara para repousar sobre o ungido. E quando isso acontecer, não será apenas o cumprimento de promessas antigas, mas o início de uma realidade eterna. O Messias não apenas virá cheio do Espírito, ele fará da humanidade o lugar de habitação dessa presença. O Espírito em Jesus Cristo. As profecias haviam se acumulado como ecos de um futuro certo. O Espírito que pairara sobre a criação, que dera vida ao homem, que movera reis e profetas, agora se concentrava em uma promessa singular. Um ungido viria, e sobre ele repousaria o Espírito sem medida. Quando o Filho finalmente entrou na história, não veio acompanhado de exércitos, nem coroado por riquezas. Ele veio em humildade, mas carregando sobre si o peso da eternidade. O que os séculos aguardaram começou a se manifestar na pessoa de Jesus de Nazaré. Desde o nascimento, o Espírito foi a marca de sua existência.
Ele não surgiu pela vontade da carne, mas foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Já no início estava declarado: este não seria apenas um homem, mas o Verbo eterno encarnado pelo Espírito. Assim, o mesmo sopro que dera vida a Adão, agora trazia à existência o segundo Adão, não moldado do pó, mas gerado pelo Espírito no seio da humanidade. Quando Jesus cresceu, a plenitude dessa presença se tornou cada vez mais evidente. Não foi em sua infância discreta, nem em sua juventude comum que o mundo reconheceu, mas no momento exato em que ele foi revelado publicamente. Isso aconteceu no Jordão, quando, ao ser batizado por João, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele em forma visível. A cena não foi apenas um sinal externo, mas a confirmação de todas as promessas. Ali estava o Messias, sobre quem repousava o Espírito sem medida. A partir desse momento, cada passo de Jesus foi marcado por essa presença. O Espírito o conduziu ao deserto, onde enfrentou tentações que resumiam as mesmas batalhas da humanidade. Não foram armas humanas, nem argumentos frágeis que o sustentaram, mas a força do Espírito que nele habitava. A vitória no deserto mostrou que o ungido não apenas carregava o Espírito como adorno, mas vivia completamente rendido a ele. Na sua vida pública, os sinais se multiplicaram. Cada cura, cada libertação, cada palavra de autoridade não eram frutos de esforço humano, mas expressões do Espírito. Quando expulsava demônios, era pelo Espírito de Deus que o fazia. Quando multiplicava pães, era a generosidade do Espírito fluindo. Quando abria os olhos de cegos, era o mesmo Espírito que no princípio disse: haja luz. Ele não realizava por força própria, mas como canal da plenitude do Espírito eterno. As palavras de Isaías se cumpriam diante dos olhos. Ele pregava boas novas aos pobres, curava os quebrantados de coração, libertava os cativos e proclamava o ano aceitável do Senhor. Jesus não apenas citava as profecias, ele as encarnava. Isso só era possível porque o Espírito não repousava sobre ele de maneira passageira, mas de modo permanente. A diferença entre Jesus e todos os que vieram antes é notória. José, Moisés, Davi e os profetas receberam porções do Espírito em momentos específicos. Jesus, porém, vivia em constante plenitude. Ele não apenas tinha o Espírito, ele era ungido por ele sem medida. A presença divina não vinha e ia, permanecia. A unidade entre o Filho e o Espírito era total, inseparável. Até sua compaixão era a expressão do Espírito. Quando se aproximava de leprosos, quando acolhia marginalizados, quando chorava diante da dor humana, não era mera emoção, mas a manifestação de um coração totalmente sensível ao Espírito. A bondade de Jesus não era virtude isolada, mas reflexo da presença que habitava nele desde o princípio. A missão do Espírito em Jesus não se limitava a sinais visíveis. Era também ele quem revelava verdades ocultas, quem sustentava sua oração, quem lhe dava discernimento diante de armadilhas. Em cada confronto com religiosos, em cada ensino profundo, a sabedoria não era humana, mas fruto do Espírito. O mestre falava com autoridade porque a voz que ecoava em seus lábios era a mesma que sustentava os profetas. E, no entanto, a obra do Espírito em Jesus alcançaria seu clímax no momento mais improvável, a cruz. Ali, onde o sofrimento parecia derrota, o Espírito permanecia ativo. Foi pelo Espírito eterno que ele se ofereceu sem mácula a Deus. A entrega não foi apenas um sacrifício físico, mas um ato espiritual profundo, sustentado pela mesma presença que o acompanhara desde o princípio. O Espírito não o abandonou no deserto, nem nos milagres, nem no Getsêmani, nem no Calvário. Ele foi a força invisível que sustentou o Cordeiro até o último suspiro. A ressurreição também foi obra do Espírito.
O corpo que jazia no sepulcro não retornou à vida por processos naturais, mas pela ação poderosa do Espírito de Deus. Aquele que pairara sobre as águas no princípio, agora trouxe vida ao filho morto, inaugurando uma nova criação. A ressurreição de Jesus não foi apenas vitória pessoal. Foi o anúncio de que, pelo mesmo Espírito, a morte não teria a palavra final sobre os que creem. E mesmo após a ressurreição, o Espírito continuou a guiar o Filho. Durante 40 dias, Jesus apareceu a seus discípulos e lhes falou das coisas concernentes ao reino de Deus, instruindo-os pelo Espírito. E então, no momento de sua ascensão, deixou a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele não apenas carregara o Espírito durante sua vida, agora se tornava o doador dessa presença. O que os profetas anunciaram, o que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Joel predisseram, estava prestes a se cumprir em plenitude. Assim, em Jesus, o Espírito encontrou sua máxima expressão. Desde a concepção até a ressurreição, ele foi o sopro constante, a presença inseparável, a força sustentadora. A história que começara nas águas do caos, que soprou em Adão, que guiou Israel e anunciou o Messias, agora se concentrava na vida do Filho de Deus. Tudo apontava para este momento, e tudo a partir daqui se expandiria para o mundo. Pois o Espírito que habitava em Jesus não permaneceria restrito a ele. A promessa era clara. Aquele que viveu cheio do Espírito derramaria essa mesma presença sobre todos os que crescem. O ciclo estava prestes a se completar. O sopro que fez nascer o homem, que guiou profetas e reis, que encheu o Messias, agora se preparava para habitar em cada coração. O Filho havia cumprido sua obra. A cruz, que parecia derrota, tornara-se vitória. O túmulo, que parecia fim, revelara-se início. A ascensão não foi fuga, mas coroação. Mas o desfecho da missão de Jesus não era sua partida, era a promessa de uma presença que permaneceria. Ele mesmo dissera: não vos deixarei órfãos. O Filho voltava ao Pai, mas o Espírito seria enviado à terra. O que antes habitava em um homem, agora habitaria em uma multidão. Os discípulos aguardavam, tinham visto o Cristo ressurreto, tinham ouvido sua voz, tinham tocado em suas mãos, mas ainda faltava a plenitude prometida. Reunidos em Jerusalém, não sabiam a hora nem a forma, mas sabiam que algo grandioso viria. Estavam obedecendo ao comando de permanecerem até que do alto fossem revestidos de poder. Era o prenúncio de uma nova era. No dia de Pentecostes, quando os judeus de todas as nações estavam reunidos em Jerusalém, o céu rompeu o seu silêncio. O Espírito Santo desceu como vento impetuoso, enchendo a casa onde estavam. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O que fora promessa em Joel agora se tornava realidade diante dos olhos do mundo. O Espírito era derramado sobre toda a carne. Essa cena não é apenas um momento histórico, é o marco da transição definitiva. O mesmo Espírito que estava sobre os profetas agora se tornava presença em todo crente. O mesmo poder que repousava em juízes e reis, agora se espalhava por homens e mulheres simples, pescadores, camponeses, estrangeiros. O Espírito não fazia distinção de idade, gênero ou posição social. O fogo que desceu naquele dia acendeu uma chama que jamais seria apagada. O impacto foi imediato. Pedro, antes temeroso e frágil, ergueu-se para proclamar diante de milhares que Jesus era o Senhor e Cristo. O Espírito que transformara o caos em ordem no princípio, agora transformava covardes em testemunhas ousadas. O resultado foi explosivo. Milhares se converteram, a comunidade cresceu, sinais e maravilhas se multiplicaram. A igreja nascente não era movida por estratégias humanas, mas pelo sopro do Espírito. Cada aspecto da vida cristã se redefiniu.
A oração ganhou poder, o ensino ganhou autoridade, a comunhão ganhou profundidade. O Espírito não apenas habitava, mas guiava, instruía, fortalecia. Ele concedia dons para a edificação, distribuía ministérios, capacitava para o serviço. A presença divina já não estava restrita a um templo de pedras, mas se manifestava em templos vivos, espalhados por todas as nações. O derramamento do Espírito inaugurou a universalidade da fé. Até então, Israel havia sido guardião das promessas. Agora, a salvação se abria a todos os povos. O Espírito não fazia distinção entre judeus e gentios. Em Cornélio, centurião romano, a presença se manifestou da mesma forma como em Jerusalém, confirmando que o Evangelho não era privilégio de uma nação, mas presente para toda a humanidade. O sopro inicial, que dera vida a Adão, agora soprava para recriar homens e mulheres em todos os cantos da terra. Esse derramamento também revelou o Espírito como Consolador. Ele não apenas capacitava para missões grandiosas, mas sustentava em meio às perseguições. Quando os primeiros mártires entregaram sua vida, não o fizeram sozinhos, mas cheios do Espírito. Estevão, apedrejado até a morte, contemplou os céus abertos e viu a glória de Deus. O Espírito o sustentou no instante da dor, transformando o sofrimento em testemunho eterno. À medida que a igreja se espalhava, o Espírito se tornava a marca distintiva. Não era a eloquência dos pregadores, nem a força das estruturas que sustentava o crescimento, mas a ação invisível que acompanhava cada passo. O Espírito impedia viagens, direcionava pregadores, abria portas inesperadas, confirmava a palavra com sinais. Era ele quem governava a expansão do Evangelho, mostrando que a missão não era projeto humano, mas obra divina. O mesmo Espírito que repousou em Jesus, agora multiplicava sua presença em milhões. O Filho prometera: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores. Isso não significava superioridade, mas alcance. O que Jesus realizara em um corpo físico em Israel, o Espírito agora realizava através de corpos espalhados por todas as nações. O ministério do Cristo se expandia pelo mundo através do Espírito em sua igreja. O derramamento também cumpriu a promessa de Jeremias e Ezequiel. A lei passou a ser escrita no coração, não em tábuas de pedra. O Espírito não apenas guiava de fora, mas habitava de dentro. O coração de pedra era substituído por coração de carne, sensível à vontade divina. A obediência deixava de ser peso e se tornava fruto da presença interior. O Espírito não apenas dizia o que fazer, ele capacitava a viver o que ensinava. Essa presença não se limitava ao início da fé. Ele se tornava companheiro constante, intercedendo com gemidos inexprimíveis, fortalecendo em fraquezas, revelando verdades, guiando decisões. O Espírito era e é a continuidade da presença de Cristo entre nós. Jesus não deixou apenas palavras, deixou o Espírito que vivifica e torna real cada promessa. Com isso, a história alcança sua culminação até aqui. O Espírito, que antes pairava sobre as águas, agora habita nos corações. O que começou como movimento cósmico se tornou experiência íntima. O que foi sopro sobre o abismo se tornou voz dentro da consciência. O que se manifestou em Jesus agora se derrama sobre todos que creem. O círculo se fechou, mas a história ainda não terminou, porque esse mesmo Espírito que nos foi dado é também penhor do que virá. Ele é garantia de que a redenção será completa, de que a morte não terá vitória, de que a criação inteira será restaurada. O Espírito em nós é a prova de que o plano iniciado antes da fundação do mundo chegará ao seu clímax na eternidade. O futuro ainda nos aguarda, mas a certeza já nos foi concedida. O Espírito que habita em nós é a antecipação do novo céu e da nova terra.
Ele é a voz que nos lembra que somos filhos, o selo que confirma que pertencemos a Deus, o fogo que nos prepara para o encontro final. Assim, o mesmo sopro que iniciou a criação agora sustenta a nova criação, preparando o universo inteiro para o dia em que o Pai será tudo em todos. Desde antes da criação, o Espírito já estava presente. Ele pairou sobre o abismo, soprou vida em Adão, guiou Israel, falou pelos profetas, encheu o Messias e, finalmente, foi derramado sobre a Igreja. Tudo isso aponta para uma única verdade: toda a história é Cristo. O Pai revelou-se no Filho, e o Espírito foi derramado para que essa revelação alcançasse cada coração. O mistério do eterno, que parecia tão distante, hoje se torna íntimo. O Espírito que deu forma ao universo deseja dar forma à sua vida. O sopro que fez o homem viver deseja renovar seu coração. O mesmo Espírito que esteve em Jesus quer habitar em você. Essa não é apenas uma lembrança teológica, é uma realidade viva. O Espírito Santo é a prova de que Cristo não está distante, mas perto, pronto para transformar. Por isso, toda essa trajetória converge em um chamado. Não a uma religião vazia, não a uma tradição sem vida, mas a uma entrega verdadeira a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se deu por nós na cruz. Ele venceu a morte e enviou o Espírito para que você não estivesse mais sozinho. Hoje, diante de tudo o que foi revelado, a pergunta que ecoa é: você já entregou sua vida a Cristo? Se você se afastou, o Espírito chama ao retorno. Se você nunca se rendeu, ele chama ao início de uma nova vida. O mesmo Espírito que pairava sobre o caos deseja repousar sobre você e transformar seu interior. E se no seu coração há esse desejo de começar ou recomeçar, declare em fé: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essa simples confissão carrega o peso da eternidade. Porque quando você se entrega a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você, selando sua vida com a promessa da salvação. E se você já pertence a Jesus, celebre essa verdade. Escreva amém aqui embaixo, para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas e para que outros também conheçam a vida que só Cristo pode oferecer. Compartilhe, pois a história não termina em você. Ela continua através de cada vida tocada. O Espírito que estava desde o princípio agora habita em nós. E este é o maior dos milagres. Deus não apenas criou o universo, ele decidiu fazer morada no coração humano. Até a próxima!